Salmos 103, 1 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, e bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos, pois é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, Salmo 103 fala a respeito de um coração grato, e fala a respeito de uma memória e uma consciência clara sobre aquilo que o Senhor fez e fará. Eu costumo dizer que um dos maiores desafios da nossa jornada de fé não é necessariamente a falta de fé, mas é a falta da memória em relação àquilo que o Senhor já fez. Porque quando eu lembro o que Ele já fez, eu tenho uma firme convicção de que Ele fará de novo. Alguém pode levantar as mãos aqui nessa manhã e declarar: diga, o Senhor fará de novo. Diga, diante dos meus olhos, Ele vai fazer de novo. E o salmista, ele está dizendo e ministrando para si mesmo. Ele está dizendo para a sua alma, ele está dizendo: bendiga ao Senhor, ó minha alma. Se alegra nele, celebre ele, se regozije nele. Lembre do que o Senhor já fez, lembre do que o Senhor cumpriu, lembre de onde o Senhor nos tirou, lembre de quantas vezes a vitória do nosso inimigo, ela já era decretada, não havia chance e o Senhor nos deu escape. Lembre, ó minha alma, de quando éramos improváveis e o Senhor nos viu onde ninguém via. Lembre, ó minha alma, de quando ninguém dava nada, mas o Senhor investiu, apostou, ungiu, chamou, estabeleceu, levantou. O salmista está dizendo: eu preciso trazer a memória, eu preciso me lembrar daquilo que o Senhor já fez, eu preciso me lembrar daquilo que o Senhor cumpriu, eu preciso me lembrar daquilo que o Senhor me deu, eu preciso me lembrar daquilo que o Senhor livrou, porque certamente aquele que não mudou, aquele que é o mesmo ontem, hoje e amanhã, Ele vai fazer de novo. Vamos, alguém aqui nessa manhã, diga: eu sei que Ele vai fazer de novo. Quando a gente lê isso, a gente precisa entender que a maior parte dos salmos, por mais que sejam poderosos, por mais que eles sejam inspiradores, por mais que eles gerem em nós esperança, foram gerados em meio a corações quebrados. Os salmos não são a expressão de alguém que está vivendo o seu melhor momento, mas alguns dos salmos mais poderosos que a gente conhece, ora, cita, declara, são a expressão de um coração contrito, são a essência de um coração quebrado, são a esperança de um salmista que, mesmo em meio ao caos, ministra a si mesmo, trazendo à memória aquilo que o Senhor já fez. Irmão, a grande verdade é que amamos ler salmos, compor salmos, pregar salmos, mas na vida de cada um de nós existem estações em que novos salmos estão sendo escritos, e é nesse lugar que você precisa trazer a tua memória: o Senhor fez no passado, Ele vai fazer de novo. Alguém crê nisso? Diga amém. Salmos 103, 1 fala sobre algumas características e algumas promessas de Deus para quem tem um coração grato. A primeira coisa que o salmista fala é que nele há cura. Alguém pode declarar isso comigo? Diga: o Senhor cura. O salmista, ele diz: é Ele quem perdoa os meus pecados e cura as minhas doenças. O Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor perdoa os nossos erros, o Senhor perdoa o nosso passado, o Senhor perdoa os nossos tropeços, o Senhor perdoa. E a partir do perdão há cura, porque Ele não só perdoa, mas Ele quer te trazer uma estatura onde Ele está. O Senhor não só te perdoa, mas Ele quer te levar para um lugar onde Ele vai. O Senhor não só te perdoa, mas Ele quer te estabelecer, Ele quer derramar sobre você.
O Evangelho não fala só sobre alguém que foi perdoado, mas fala sobre alguém que foi perdoado e caminha como um homem curado. Você não vai caminhar nutrindo feridas do teu passado, você não vai caminhar nutrindo dores, você não vai caminhar cheio de traumas, você não vai caminhar como alguém amargurado, como alguém rancoroso, como alguém cheio de remorsos. Não, o Senhor cura a tua alma nessa manhã, o Senhor cura o teu físico nessa manhã, o Senhor cura o teu passado nessa manhã, porque Ele é a cura, Ele é a fonte da cura. Ele é aquele que dele flui um bálsamo de Gileade, dele flui um bálsamo que traz renovo, fecha a ferida. É Ele quem traz justificação, é Ele quem traz renovo. Alguém comigo aqui diga amém. Mas Ele não para aí, o salmista diz: é Ele quem resgata a minha vida da sepultura. Eu lembro que eu preguei domingo passado e um dos textos que eu trouxe é: lembrem-se de quem vocês eram quando o Senhor chamou. Poucos eram de origem nobre, poucos tinham um sobrenome poderoso, poucos tinham um conhecimento natural extraordinário, mas Deus chama os que não são, para confundir os que são. Deus pega coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega coisas frágeis e fracas para confundir fortes. Então, irmão, entenda isso: quando Deus te encontrou, por mais que você estivesse no teu melhor momento financeiramente, por mais que talvez as coisas estivessem cooperando, Ele te resgatou da sepultura. Quando o Senhor te encontrou, Ele te encontrou no teu pior momento, Ele te encontrou no meio da tua crise, Ele te encontrou sujo. Eu lembro de uma pregação que eu vi um tempo atrás, e o pastor, ele estava comentando que o filho dele começou a gritar: pai, pai, vem aqui, corre, pai, vem aqui. E aí ele vai correndo, assustado. Quando ele chega no banheiro, o filho dele tinha se sujado todo, o filho dele estava cheio de diarreia. E o filho começou a chorar envergonhado. E o pai falou: deixa eu te limpar. E ele estava: não, pai, mas está fedendo. Falou: mas eu não ligo. Não, pai, mas eu estou nojento. Mas eu não ligo, eu sou teu pai. Não, pai, não, só me ajuda, mas não me toca. Não, ele: filho, eu não ligo. E aí esse pregador falou que ele foi e abraçou o filho, e eles começaram a chorar. Sabe, eu creio que entender a redenção é entender que é nesse lugar que a gente estava sujo, a gente fedia, havia em nós manchas, havia em nós mácula, havia em nós juízo, havia em nós condenação, havia em nós pecado, havia em nós tudo que existe de pior. Mas a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado. Ele se sujou para nos limpar. Ele foi feito maldito para nos abençoar. Ele foi feito escravo para nos libertar. E o salmista diz: bendiga ao Senhor a minha alma. Se lembre, o Senhor é aquele que me perdoou, o Senhor é aquele que me curou, mas Ele também é aquele que me resgatou da sepultura. Eu estava com os dias contados, mas glória a Deus, que o Deus da minha salvação, Ele se revelou como socorro, Ele se revelou como refúgio, Ele se revelou como resposta, Ele se revelou como Pai. Alguém comigo diga amém. Na sequência o salmista diz: Ele me coroou de bondade e de compaixão. Porque esse é um dos maiores desafios do Evangelho. Não é tão difícil esperar pela compaixão. Não é tão difícil aguardar pela manifestação da bondade de Deus. Mas em alguns momentos o nosso maior desafio vai ser: quando o Senhor cumprir tudo o que Ele prometeu, como agiremos com quem nos feriu? A gente olha para a história de Davi e Saul, e alguns acreditam que talvez o maior feito de Davi foi ter enfrentado um gigante. Mas a verdade é que o maior feito de Davi foi não ter matado Saul. Ele tinha condições ele tinha motivos para, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, por mais que Saul tivesse o pior para oferecer para Davi, ele não afetou o caráter de Davi. De Davi continua saindo bondade de Deus, compaixão. A gente vê isso na história de José.
A maior prova de José não é resistir ao processo enquanto está preso. A maior prova que José enfrenta é, depois de estar com um anel de governo no dedo, avistar os seus irmãos passando fome e não se vingar, mesmo tendo motivos para e estando em condições de. Irmão, a gente precisa entender que a oração do Pai Nosso ela é fundamentada em pedirmos que Deus nos perdoe, mas ela vem na sequência dizendo que precisamos perdoar também quem nos ofendeu. O salmista ele diz: eu preciso trazer à memória que o Senhor me coroa com bondade e compaixão. Ele está dizendo: eu não farei o que fizeram, eu não vou me mover como se moveram, porque o Senhor me trouxe para uma nova natureza, um novo lugar. Não dá para tirar de mim algo que eu não carrego mais. Mesmo que me transpassem, me firam, o que vai sair de mim é aquilo que exala dos meus poros. Estou encharcado da graça de Deus, estou envolvido pelo favor do Senhor. Ele me refez, Ele me ungiu, Ele me encheu, Ele me chamou. Alguém comigo aqui diga glória a Deus por isso. Ele diz: o Senhor me resgatou da sepultura e me coroou de bondade e compaixão. A bondade do Senhor será uma expressão recorrente na sua história. Alguém crê e concorda? Diga amém. As pessoas vão ver o que você está vivendo e vão falar: cara, como isso é possível? Você vai falar: é a bondade de Deus. O Senhor é bom. Cara, mas não tinha como acontecer. Não tinha como gerar. Mas não tinha como você sobreviver. Não tinha como essa empresa voltar a pulsar. Não tinha como esse ministério acontecer mais. Você vai falar: não, a bondade do Senhor me encontrou no meu dia mau, a bondade do Senhor me resgatou da sepultura, a bondade do Senhor me coroou para o novo tempo, a bondade do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele não apaga o pavio que fumega. Você pode estar por um fio, você pode estar quase perdendo as suas esperanças, você pode ter sido decretado pelos seus inimigos como se não tivesse mais jeito, não tem como. Mas ele é aquele que pega Davi no meio de um deserto e coloca no reinado. Ele é aquele que pega José no meio de um cárcere e coloca no governo. Ele é aquele que pega Moisés no meio de um cesto e coloca para libertar um povo. Ele é aquele que pega Jesus em meio à morte e o coloca à sua destra. Se a gente parar para pensar, a maior mensagem do Evangelho aponta para uma proposta de redenção, recomeço. Um Deus que ressuscita sonhos, um Deus que ressuscita o que parecia morto. Irmão, a Bíblia fala que quando ele recebe a notícia que Lázaro, seu amigo, está enfermo, ele não vai imediatamente. E a gente precisa entender isso, nem toda intervenção de Deus é imediata. E às vezes a gente olha e fala: Deus não vai fazer nada, o Senhor não vai se envolver, o Senhor não vê a minha dor, o Senhor não vem em meu socorro. Não. Tem coisas que eu vou deixar morrer para que quando eu ressuscitar, a força do teu milagre e do teu testemunho revele a força das minhas mãos. Pega isso aqui, irmão. Se Jesus intervém imediatamente, o milagre de Lázaro seria citado entre tantos outros milagres, ou talvez nem citado seria. Mas como Jesus deixa chegar num lugar onde naturalmente não existe mais caminho, a ressurreição de Lázaro agora ocupa um lugar mais alto dentro da galeria dos milagres do ministério de Jesus. Que o que seria mais poderoso, ouvir que Jesus curou a Lázaro, ou ouvirmos que Ele ressuscitou dos mortos? Irmão, entende isso? Precisamos lembrar a nossa alma a respeito de quem o Senhor é, para que a gente não se iluda no dia mau. Não, o Senhor não me abandonou porque o dia é mau. Não, o Senhor não se esqueceu porque a estação não é favorável. Não, o Senhor não anulou a promessa porque as coisas estão confusas. Ele só está deixando ficar pior, porque quanto pior, melhor é para Deus agir. Alguém crê nisso? Diga amém, glória a Deus. Ele me coroa de bondade e compaixão. É Ele quem enche de bens a minha existência, de modo
que a minha juventude se renova como a águia. A palavra de Deus está fazendo algumas declarações. Eu quero que alguém receba isso em nome de Jesus. Levanta sua mão direita. Ele vai resgatar você, perdoar você, curar você, coroar você, encher você de bens e renovar a sua existência. Se você fizer dele o teu socorro e o teu refúgio, se você ministrar a tua alma para que o teu coração enganoso não te faça parar de crer, porque o dia é mau. Irmão, levante suas mãos, eu quero liberar algo sobre alguém. Pai, nós declaramos em nome de Jesus uma fé crescente sendo edificada em dias de crise. Nós queremos declarar em nome de Jesus que os nossos olhos estão firmados e fixados no nosso autor e consumador da nossa fé. Pai, nós estamos olhando para o alto, porque é de lá que vem as promessas. Nós estamos fixados naquilo que o Senhor propôs e disse, naquilo que o Senhor escreveu e já manifestou, porque o tempo presente carrega coisas que são desagradáveis, mas sabemos que todo esse sofrimento leve e momentâneo está gerando em nós uma glória que pesa mais do que todas essas coisas. Por isso nós declaramos: certamente o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode declarar isso nessa manhã? Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então eu quero entrar no tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é: dos céus vem a minha resposta. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Diga: dos céus virá a sua resposta. Uma das coisas que eu amo em Davi é que ele sabia muito bem de onde vinha a resposta e de onde vinha o socorro. Davi aprendeu, por conta dos processos, por conta do abandono, por causa da rejeição, por conta da perseguição, ele aprendeu a esperar em Deus e não esperar em mais ninguém. Se Davi esperasse que houvesse no coração de Saul retidão ou temor, certamente ele teria sido assassinado por Saul e não viveria a plenitude do seu chamado. Se José esperasse dos seus irmãos empatia, misericórdia, certamente a história de José não teria estabelecido o que estabeleceu, ele não teria vivido o que ele viveu. Se Jesus esperasse do povo uma libertação, ele teria se frustrado, porque era necessário que ele fosse feito maldito e colocado sobre o madeiro. A verdade, irmão, que tem momentos da nossa vida que a gente se frustra porque a gente espera de homens algo que o próprio Deus permite que a gente enfrente. Ele está tirando todas as bases de conforto, Ele está tirando todas as bases de segurança, Ele está tirando todas as bases naturais, para que somente Ele seja o centro do teu clamor e da tua expectativa. A verdade é que tem momentos em que a gente tem Jesus e mais alguma coisa, e Ele permite que todas essas coisas supérfluas, secundárias, comecem a desmoronar para que seja Jesus e ponto. Ele é suficiente. É dele que vem o meu socorro, é dele que vem a minha resposta, é dele que vem a minha salvação, é dele que vem a resposta do meu clamor. E a mensagem de hoje, eu quero liberar algo sobre alguém que talvez está esperando que, se a economia mudar, algo vai mudar, se o governo mudar, algo vai mudar, se o STF mudar, algo vai mudar, se o prefeito mudar, algo vai mudar. Irmão, é tempo da gente se arrepender e entender: no céu nada mudou, e é por isso que algo vai mudar, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, porque dele não se zomba, porque aquilo que semeamos colheremos, aquilo que foi plantado com lágrima será colhido com alegria, porque o Senhor está sobre a minha história e é dele que vem o meu socorro. Alguém comigo aqui diga: glória a Deus, assim seja. Guarda isso, irmão. É porque o céu não mudou que tudo vai mudar. É porque o céu não mudou que tudo vai mudar. Saul se levanta, há perseguição, Davi olha para o alto, de onde vem o socorro? O céu não mudou e é por isso que tudo vai mudar. Aonde está Saul? Ferido em meio à batalha. Aonde está Saul? 2025 é o ano que estamos.
E ainda falamos dele como exemplo de alguém que foi ungido mas porque tentou fluir numa unção que não recebeu, até a unção que havia recebido lhe foi retirada. Saul foi chamado para reinar, estabelecido de forma legítima. Saul não era alguém que foi levantado de forma clandestina. Não era a vontade de Deus, mas o Senhor permitiu a partir da vontade do povo. Logo, por mais que não fosse genuinamente a vontade de Deus, foi uma permissão dele. Saul era um rei legítimo. A Bíblia diz que quando ele faz o que não deveria fazer, quando ele tenta ocupar um lugar que não deveria ocupar, o profeta chega e fala: Saul, se você não tivesse feito isso, o seu reinado duraria para sempre. Mas porque você fez, o Senhor levantou um homem segundo o coração dele. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, aprendeu a aguardar dos céus uma resposta. Daniel, um dos heróis da fé, está no meio de uma cova cercado de leões. Ele precisou aprender a esperar dos céus uma resposta. Paulo foi levado até o imperador, foi feito prisioneiro em vários momentos. Ele precisou esperar dos céus uma resposta. Todos os heróis da fé, todos os mártires, todos os líderes da igreja moderna, todos os homens que Deus levantou precisaram esperar dos céus uma resposta. Foi assim com Abraão, preguei sobre isso semana passada. Em meio à espera do cumprimento de uma promessa, ele gera algo precipitado. Se a gente perder essa característica de aguardar dos céus uma resposta, a gente começa a tentar gerar respostas da terra. Deus disse que me dará filhos, mas ainda não deu, então eu vou gerar um. Imagina se Davi, sendo ungido por Deus para ser rei, em meio ao hiato dessa janela temporal da promessa e o cumprimento dela, se ele estabelecesse um reinado para si diferente do reinado que Deus havia estabelecido para ele. Imagina se Davi fala: Deus está demorando, Saul se levantou, eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu vou estabelecer um novo reinado. Não, você foi chamado para ser rei de um lugar, você foi estabelecido para ser rei de um povo, porque da sua genealogia e da sua casa virá o Messias, porque é da raiz da casa de Davi que verá Jesus. Então ele está dizendo: não estabeleça algo precipitado como sendo uma resposta da terra, porque é dos céus que vem a sua resposta. Alguém comigo aqui, diga amém. A gente olha para Babel, a gente olha para Atos 2, é quase como se fossem espelhamentos opostos. Babel, homens querem construir um caminho para o céu. Atos 2, os céus construíram um caminho para a terra. Babel, homens querem ser lembrados. Atos 2, Deus está lembrando que Ele é o único Deus fiel e verdadeiro. Babel, na força de uma estrutura, pessoas querem fazer história. Atos 2, pela simplicidade de um povo que aguarda dos céus a resposta, Deus faz a partir deles história. A gente tem que escolher se seremos como construtores de Babel, que com fortificações e com a força do nosso braço queremos acessar lugares que são promessas de Deus, ou se como aqueles que estavam em Atos 2, a partir da simplicidade e obediência de um povo que espera a resposta que vem do céu, vivem algo que a terra nunca viu. Irmão, um dos maiores desafios que eu e você temos na nossa jornada de fé é que muitas vezes quando Deus nos revela algo, a gente quer fazer a partir do barro aquilo que Deus vai fazer a partir do céu. O povo, quando Moisés sobe para ouvir os céus, confecciona para si deuses que eram palpáveis. Abraão, enquanto tem uma semente vindo do céu para gerar no ventre estéril da sua esposa uma resposta, do seu próprio sêmen, ele quer gerar algo que vai suprir uma falta, uma espera, uma expectativa. E foi assim com tantos outros. E é assim com a minha vida em tantos momentos, e é assim com a sua em tantos momentos. Uma igreja fundamentada em Jesus precisa esperar e crer que do céu virá a resposta. Porque senão a gente pode viver um ateísmo na prática. Existe um ateísmo ideológico. O ateísmo ideológico é: eu acredito que Deus não existe. É a minha tese, é a minha ideologia, é a minha crença. Agora, o que é um ateísmo na prática? É quando eu acredito que Ele existe, mas eu
me movo como se ele não existisse. Eu creio que ele poderia dar resposta, mas eu fabrico a minha. Eu creio que ele poderia responder o meu clamor, mas eu pego um atalho. Eu creio que ele vai fazer o que prometeu, mas eu quero ajudá-lo a fazer. Não, do céu vem a resposta. Aquela viúva fez o que ela poderia fazer. Ela buscou o profeta, tendo a direção, ela se moveu em obediência, mas a partir desse lugar não tem mais o que fazer. Agora só o Senhor pode agir. Eu já peguei as vasilhas, eu já consultei o profeta, eu já fechei a porta da minha casa. A partir desse lugar, só o Senhor pode agir. Mesaque, Sadraque e Abidnego, eu não neguei ao Senhor, eu não me prostrei em relação a outros deuses. Estou sendo levado em direção a uma fornalha ardente. A partir daqui, só o Senhor pode agir. Judas foi vendido por aquele que ele chamou, com um beijo foi entregue. Eu fiz tudo o que eu tinha para fazer. A partir daqui, só o Senhor pode agir. E tantos outros. Moisés vive todo aquele momento de luta e de posicionamento entre os céus e a terra. Faraó, com o coração enrijecido, vê o seu filho primogênito falecer, vê pragas inundarem a sua cidade, vê o seu reinado ser completamente tomado por uma resposta dos céus. E quando ele libera o povo, Moisés precisa de novo de uma resposta. Existe o mar e existem inimigos atrás. Moisés não tinha como construir pontes, Moisés não tinha como fabricar barcos, Moisés não tinha como conciliar ou pacificar os inimigos que estavam vindo contra ele. A única coisa que Moisés poderia fazer diante de um mar fechado é esperar e crer que dos céus virá a minha resposta. Alguém está comigo? Diga amém. Salmos 34:4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu vou falar sobre 3 princípios práticos para a gente viver a manifestação da resposta que vem dos céus. Primeiro, aprenda a receber. Fala para quem está do seu lado, você precisa aprender a receber. Tem gente que é pedinte, que te brinca, e eu vou usar um termo que talvez seja até cancelado porque não é politicamente correto, mas faz parte da nossa cultura brasileira, você já deve ter ouvido em algum momento. Cara, fulano parece filho de cego, fulano tudo pede. Tem gente que se vitimiza tanto que o céu nem intervém, porque ele está o tempo inteiro buscando que alguém supra a partir da terra uma necessidade. Ele está passando uma falta em casa, ninguém descobre, ele deixa saber, ele se vitimiza. Alguém conhece alguém assim, vitimista? Mas também do outro extremo tem gente que não consegue receber. Não recebe ajuda, não recebe oração, não recebe cuidado, não aprendeu a receber. Eu lembro que eu estava em Redding, na Califórnia, 2018, indo para uma conferência chamada Open Heavens da Bethel, e eu estava nos 3 últimos dias de viagem, e eu só tinha $80, e eu já tinha definido, eu vou dormir no carro, e se tiver algum lanchinho na conferência, eu como aqueles lanchinhos de coffee break, e aí acaba esses 3 dias, eu boto $80 de gasolina, vou até o aeroporto, e eu volto para o Brasil. Mas eu estava feliz, irmão. Meses antes eu estava usando fralda, eu estava no leito de um CTI, literalmente menos de 4 ou 5 meses antes eu estava lutando para sobreviver. Agora eu estou indo para uma conferência profética, eu estou na Bethel, Deus me tirou da morte, está tudo certo. Eu lembro que alguns amigos me encontraram lá e me chamaram para almoçar. Eu falei, cara, eu estou de boa, eu estou sem fome, eu estou tranquilo, a gente se encontra lá na igreja. E eles, não mano, vamos com a gente. Eu falei, não cara, eu estou tranquilo, eu nem estou com vontade de comer. E aí eles insistiram, eu falei, tá, eu vou só acompanhar vocês, mas eu não quero comer. E a gente senta, e aí um deles fala assim, cara, come pelo menos uma batata, deixa eu pagar um almoço para você, eu queria te abençoar de alguma forma. Eu lembro que eu falei, Senhor, será que eu estou com um cara aqui de faminto? Aí eu falei, tá bom, não vou fazer desfeita não. A gente estava, se eu não me engano, no Robin Hood, sei lá, eu não lembro o nome, mas é uma rede lá que tem batata frita refil. Alguém já foi nesse lugar ou não? Esse lugar é de Deus, tá, gente? Se não tem no Brasil, inclusive, alguém do franchising brasileiro aí, valeria a pena pensar em algo assim.
ou replicar também, dessa maneira. Você chega lá e vai pedindo batata, eles vão repondo, batata rústica, batata apimentada, batata não sei o que lá. Irmão, eu falei, amém, cara, já dá para segurar os próximos 3 dias aqui, eu já tô... Aí chega o Rafael Conrado do Mevan, lá nos Estados Unidos, ele fala, macho, você tá em qual hotel? Eu falei, macho, eu nem vi hotel ainda, cara. E na minha cabeça na hora eu falei, será que mentir para um profeta é errado? Porque eu sei que eu vou dormir dentro do carro, mas eu não quero me vitimizar. E eu fiquei, não, eu estou vendo o lugar ainda, tal. Depois você me indica algum. Aí daqui a pouco do nada ele fala, olha o teu WhatsApp aí, macho, eu mandei o seu ticket, eu mandei a sua reserva. Aí eu falei, como assim, ô Conrado? Ele falou assim, você não quer não? Eu falei, não, querer eu quero. Ele falou, então aprende a receber. Aprende a receber. Terceiro dia, está acabando, vou abastecer o carro, pede um zip code, eu não tinha. Fiquei tentando botar vários números, não ia. Conrado abastecendo o carro do lado, eu falo, ô macho, coloca aqui para mim o zip code, por favor, não está passando. Aí ele vai, cancela a operação, bota o cartão dele, bota o zip code e fala, enche o tanque aí, macho. Eu falei, não, mano, aí não, aí fica ruim. Ele falou assim, tu não quer não? Eu falei, Senhor, eu devo estar com muita cara de duro aqui, meu Deus do céu. Estão me dando comida, lugar para dormir e até pagando a gasolina. Eu falei, não, querer eu quero. Aí ele falou, macho, aprende a receber. Eu vou falar algo aqui para glorificar o Senhor. Eu quero que você entenda que isso aqui é para glorificar Ele. Alguém está comigo? Diga amém. Desde que o Senhor me deu a oportunidade de pastorear uma igreja, isso desde Miami, muitas vezes a gente fez ofertas para esse ministério. Eu lembro que teve uma enchente que teve em Goiás, e uma igreja do Mevan foi alagada. Esses dias eu estava com um pastor dessa igreja, que é um amigo, ele falou, irmão, a primeira oferta que chegou na nossa igreja para reconstruir foi da tua igreja. Eu falei, irmão, eu estava sem ter onde dormir, e alguém do Mevan semeou. Agora que eu posso fazer a minha parte, e eu aprendi a receber, eu preciso também aprender a derramar. Alguém está comigo? Diga amém. E de tempos em tempos, eu mando uma oferta voluntária para alguns pastores do Mevan que me abençoam. Porque aquele dia me marcou para sempre. Você precisa aprender a receber. Alguém está comigo? Diga amém. Agora eu dei um exemplo da terra. Alguém direcionado por Deus que na terra enviou uma resposta. Mas nessa manhã eu estou falando sobre uma igreja que espera por uma resposta que vem do céu. Você só vai receber uma resposta do céu quando você aprender a receber. Dos céus há uma resposta a caminho, mas você precisa preparar o ambiente para a manifestação da resposta de Deus. Você precisa reunir vasilhas, você precisa fechar a porta do quarto, você precisa arar a terra, você precisa preparar a família e os filhos, você precisa preparar o teu coração. Por quê? Porque há uma resposta a caminho. Há uma resposta a caminho. Há uma resposta a caminho. O Senhor enviará dos céus uma resposta. Alguém que crê nisso aqui, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma manifestação do poder do Evangelho não é sobre a conquista de homens na terra. A maior manifestação e a expressão do Evangelho é a partir de algo que recebemos dos céus. Você quer um exemplo? O que fundamenta a nossa identidade como justiça de Deus é a partir daquilo que recebemos e não daquilo que conquistamos. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Entende isso, irmão? Jesus não teve obras de pecado, mas ele foi feito pecado. Assim como nós não tivemos obras de justiça, mas fomos feitos justiça. Tudo que existe de mais poderoso, estabelecido como uma promessa do céu, você só vai acessar quando receber. Os seus filhos são herança do Senhor, logo você não os fez, você os recebeu. A sua nova natureza veio a partir de uma adoção que não foi sua, foi dele. Logo,
você só foi feito filho porque recebeu dele adoção. Você só foi chamado porque alguém te chamou. Logo, o seu chamado você não criou, não nasceu de você, não partiu de você, mas o Senhor te chamou para algo. Logo, o seu chamado você recebeu. A unção não brota da terra, muito menos do ventre de um homem. A unção escorre dos céus. Logo, a unção que você carrega não foi você que gerou, mas você recebeu uma unção. A cura que se manifesta, estabelecida por promessa em tantos lugares na Bíblia. Eu quero falar agora a partir de Isaías 53, fala a respeito de algo que pelo castigo que nos trouxe a paz, fomos sarados, pelas pisaduras dele, fomos sarados. Ou seja, eu não recebo cura porque eu me curei, eu recebo cura porque ele me curou. Irmão, a palavra de Deus fala de bênçãos que geram riquezas e não acrescentam dores. Todo favor que vem sobre você a partir de Jesus fala a respeito de algo que você não conquistou, você recebeu. Existem muitos homens que se promovem, muitos ministérios que se autopromovem. Existem muitos empresários que são self-made, eles se fizeram. Existem muitos impérios que foram feitos a partir do seu esforço. Mas Davi não se fez, ele foi feito. Abraão não se fez pai da fé, ele foi feito. José não se fez governador, ele foi feito. Pedro não se fez apóstolo, ele foi feito. Daniel não se fez o homem mais sábio da Babilônia. A sabedoria dele, que excedia de todos os sábios, não era uma sabedoria da terra, foi uma sabedoria dada pelos céus. Ele não se fez o homem mais sábio, ele foi feito. Alguém aqui? Paulo não se fez apóstolo, mas ele diz: eu fui feito apóstolo. A partir de Cristo eu fui feito, eu recebi o apostolado. Quando Pedro tem uma revelação, Jesus fala: não foi carne nem sangue que te deu, mas o próprio Espírito. Ou seja, a revelação que Pedro tem, que é a expressão da base fundamental pela qual a igreja de Jesus é estabelecida, não foi ele quem teve, ele recebeu. E quem deu? O Espírito que deu. O derramado do Espírito sobre a igreja em Atos 2, o cumprimento da promessa feita desde Joel, o derramamento do Espírito sobre toda a carne, o empoderamento de uma igreja que era natural. Jesus fala: Pedro, quando você se converter, ele não era convertido, não, Jesus não tinha morrido, ainda não havia ressuscitado. Como há uma conversão de natureza se ainda não há manifestação plena da redenção? Ele é alguém que caminha perto, mas quando você se converter, Pedro, prega aos teus irmãos, prega nas nações, manifesta o teu chamado. Irmão, Pedro não se fez, ele foi feito. Então tudo que eu carrego de poderoso no meu ministério não está ligado a algo que eu fiz, está ligado a algo que foi feito. Ele chamou. Se você não está contente, reclama com quem estabeleceu. Eu não fiz, eu não visionei, eu não pedi, eu não desenhei, mas Ele quis fazer. O Senhor quis fazer na tua casa, o Senhor quis fazer na tua vida, o Senhor quis fazer na minha casa, o Senhor desejou fazer na minha vida. Não há como impedir algo que o próprio Deus está fazendo, agindo Deus em seu favor. Quem impedirá o seu agir? Você está comigo? Fernandes, sabe uma coisa que me incomoda no teu ministério? Você é megalomaníaco. Cara, os sonhos que eu nutro não são sonhos que partiram de mim. Eu não sou tão bom assim. A minha zona de graça está na obediência. Não está na estratégia. Por que tão rápido? Por que tão grande? Por que tão forte? Porque obedecer gera favor de Deus. A obediência vai confundir os teus inimigos. Eles vão falar: cara, esse cara é bom. Não, ele não é bom, ele é obediente, não tem como. Davi era obediente, Saul pode se irar, Davi vai viver o que Deus prometeu, porque contra a obediência não há quem possa. Podem se revoltar contra José, os irmãos ouviram o sonho de José, a Bíblia diz que passaram a odiá-lo ainda mais. Mas José obedeceu.
poderia ter caído com a mulher de Potifar, poderia ter aberto mão da fé, poderia ter apostatado, poderia ter desanimado, poderia ter se revoltado contra Deus, mas não, ele obedeceu. Deus, essa é a tua vontade, então tudo bem. José se fez governador? Não, irmão, ele era um escravo. Ele era um escravo. José foi feito. O que eu quero declarar sobre você é que as coisas mais extraordinárias que você e a sua casa viverão não terão a tua impressão digital, nem a tua autoria, nem o teu protagonismo. Você só vai ser colocado nessa história porque você foi obediente. As pessoas vão falar: como aconteceu? O Senhor quis fazer, o Senhor me deu, o Senhor chamou, o Senhor levantou, o Senhor ungiu. E agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Alguém comigo aqui diga amém. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Irmão, guarda isso aqui: o tempo da espera é uma das coisas que mais sabota o cumprimento da promessa. Porque no início todo mundo consegue crer que Deus vai intervir, Deus vai fazer, Deus vai me dar, Deus vai curar, Deus vai abrir. O problema é no meio do caminho. É no meio do caminho para Emaús. É no meio do caminho de volta para casa. É no meio do caminho como Pedro voltando para os barcos. É no meio do caminho que a nossa fé é testada. É no meio do caminho que muitas vezes a gente esmorece. É no meio do processo que muitas vezes a gente desanima. Mas a Bíblia está dizendo: não se cansem de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Porque o inimigo da nossa alma quer tirar de nós o pior no nosso pior dia. Ele quer que você confesse a doença, mas não a cura. Ele quer que você confesse a crise, mas não a resposta. Ele quer que você confesse a falência e não a provisão. Mas você não vai se cansar de fazer o bem. Você vai declarar o que ouviu dos céus. Você vai andar a segunda milha. Você vai crer até Ele cumprir o que prometeu. Você vai aguardar até Ele enviar a resposta. Você vai aguardar até dos céus vir a resposta de Deus. Assim como Daniel, a Bíblia diz que ele ora, mas não é no dia seguinte que a resposta vem. Não é imediato, nem toda a resposta de Deus é imediata, mas tudo que Deus faz, mesmo que não seja de forma, muitas vezes, da noite para o dia, o que Ele faz, ninguém desfaz. Guarda isso aqui, irmão. A resposta de Deus, por mais que não venha muitas vezes instantaneamente, ela permanecerá definitivamente. Uma vez estabelecido Davi, quem o retirará do trono? Uma vez estabelecido José, quem o retirará do governo? Uma vez estabelecida a sabedoria sobre Daniel, quem retirará dele a sabedoria que recebeu? Uma vez estabelecida sobre Pedro o apostolado, quem removerá dele? Uma vez estabelecido sobre Paulo as revelações, a maior parte das revelações do Evangelho, a gente tem a partir das epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, quem retirará dele aquilo que o Senhor entregou? Irmão, uma vez o ventre de Maria visitado, quem retirará dele a resposta e o verbo encarnado vindo sobre a terra? Uma vez enxertado no ventre estéril de Isabel, quem calará a voz que clama no deserto? Você precisa entender que quando o céu responde, não há nada na terra ou debaixo da terra, não há nada no céu ou debaixo do céu que possa impedir você de viver a plenitude da vontade de Deus. Então aprenda a receber. Deus disse que virá um filho, prepara um quarto para ele. Deus disse que virá recurso, prepara a estrutura para isso. Deus disse que te dará uma empresa, pensa no nome, CNPJ, como vai ser quando crescer. Deus disse que vai expandir, então prepara um plano de expansão, porque dos céus virá a resposta. Alguém comigo aqui diga amém. E enquanto não vem, pastor, enquanto não vem, não se canse de fazer o bem. Gálatas 6:9. Pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Alguém comigo aqui diga amém. Segundo princípio. Primeiro, eu preciso aprender a receber. Segundo princípio, convide Jesus para a sua festa.
Fala para quem está do seu lado, a gente vai convidar Jesus para a festa. A gente vai convidar Jesus para a festa. O primeiro milagre de Jesus acontece num lugar que ele só manifestou o que manifestou porque alguém o havia convidado. E tem momentos que falta vinho na nossa festa. E a gente pergunta a Deus, por que o Senhor deixou faltar? Irmão, guarda isso aqui, a questão não é se vai faltar, porque certamente vai faltar força, vai faltar alegria, vai faltar recurso, vai faltar condições, vai faltar apoio, vai faltar para que haja uma intervenção do céu, necessariamente tem que haver uma falta na terra. Jesus escolheu 12 a dedo. Se todos fossem fiéis, a redenção não teria se manifestado. Precisou faltar a fidelidade de um, para que o madeiro se tornasse caminho para a salvação. Lembra daquele milagre da multiplicação de pães e peixes? Falamos até hoje com alegria sobre o que Deus fez. Mas se não tivesse faltado comida naquele dia, esse milagre não teria existido. Faltou pão e peixe. Lembra do milagre da viúva que eu acabei de falar? Os cobradores estão à porta, o marido morreu, ela é viúva, não tem a quem recorrer. Naquela cultura e naquela época, sem amparo social, sem recurso, sem proteção. E como ela não tem nada de valor para dar, a única coisa de valor que ela tem são os filhos. Os cobradores estão indo tomar os filhos dela como pagamento da dívida. Ela não tem como. E é nesse lugar, em meio a uma falta na terra, que há uma intervenção do céu. O céu envia resposta. O óleo é derramado até que terminem as vasilhas. Por que Jesus ele é gerado a partir de um milagre? Porque não tinha sêmen humano no ventre de Maria, ela não tinha sido visitada. Logo, falta matéria-prima da terra para gerar uma vida no ventre dela. Então, do céu vem a resposta. Uma semente incorruptível é gerada e nutrida dentro de um ventre virgem, nunca antes visitado. Alguém aqui pode dizer glória a Deus por isso? O problema da nossa jornada não são os dias em que o vinho acaba em meio às nossas festas. O problema da nossa jornada é se em meio às nossas faltas, Jesus não estava em nossas listas. Porque como Ele irá operar milagres em um lugar que não foi chamado para estar? Como Ele vai manifestar favor, misericórdia, graça, resposta, se o nome dEle não era o primeiro na lista? Como o Senhor cuidará se eu não me permito ser cuidado? Como o Senhor proverá se eu não busco nele na provisão? Como o Senhor me protegerá se Ele não está dentro da minha casa? A palavra de Deus fala a respeito de uma porta que se abre por dentro. A palavra de Deus fala a respeito de uma igreja. Uma das cartas em Apocalipse enviado para uma igreja fala: eis que estou à porta e bato. A gente usa esse texto para muitos homens desviados, mas a verdade é que esse texto e essa palavra está sendo liberada para uma igreja desviada. Ele não está dizendo isso para quem nunca ouviu, ele está dizendo isso para quem ouviu e faz parte da igreja. Ele está dizendo que nos últimos dias haverão igrejas que fecharão as portas e deixarão Jesus do lado de fora. Ele está dizendo: ei igreja, ei sistema, ei vocês, os meus santos me esqueceram do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Você precisa colocar Jesus na sua festa, você precisa colocar Jesus na tua empresa, você precisa colocar Jesus nos teus negócios, nos teus filhos, no teu chamado, porque quando Jesus foi chamado para a festa, o vinho pode até acabar, mas o vinho novo será melhor do que aquele que acabou de acabar. Alguém comigo diga amém. Aleluia. O princípio da queda é a manifestação da independência do homem. Guarda isso aqui, irmão. Todo homem cai quando se acha autossuficiente. Todo homem cai quando se encontra nele arrogância, prepotência. Eu posso, eu consigo, eu faço. Por quê? Porque eu quero. Princípio da queda, desde o jardim. E eu vou te provar. Posso te levar para um lugar? Vocês estão comigo? Diga amém. Deus estabelece uma dinâmica. E a dinâmica é que todos os dias haveria visitação no jardim.
E a partir da visitação haveria relacionamento. E a partir do relacionamento haveria intimidade. E a partir da intimidade haveria revelação. E a partir da revelação haveria conhecimento. E a partir do conhecimento o homem cresceria no jardim com ele. Até aqui, você está comigo? Diga amém. Só que a serpente propõe um atalho, como foi proposto para Jesus no deserto. A serpente, irmão, guarda isso aqui. A serpente sempre mostra o final do caminho e um atalho para a gente chegar lá. O problema é que mesmo que o que ele está me oferecendo seja parecido com aquilo que Deus me propôs, se o caminho não é o caminho de Deus, o final não é o final de Deus. No deserto, ele mostra Jesus exaltado acima de tudo e de todos. E ele fala, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todas essas coisas. Irmão, ele está mostrando qual é o propósito final da vinda de Jesus. Estabelecer reinado, governar sobre as nações, sobre as gerações, sobre todos os povos, de toda língua, de toda raça, de toda nação. Mas ele oferece um caminho que não é o caminho da cruz. Irmão, guarda isso aqui. Quando a serpente se apresenta para Eva, ela usa algo lícito, mas ela propõe um caminho ilícito. Olha para mim, irmão. Ela fala, se você comer direto da árvore do conhecimento, você vai saber o que ele sabe. A proposta de Deus é, todos os dias eu vou te visitar, e todos os dias eu vou te revelar um pouco. A proposta da serpente é, come do fruto, e imediatamente você vai saber tudo o que ele sabe. Por que que isso fere a aliança? Porque isso gera um caminho de independência. Você não precisa esperar mais os passos dele no jardim. Você pode comer direto do fruto e saber tudo o que ele sabe. Irmão, guarda isso aqui. A independência fez Saul perder a unção e o reinado que tinha. Por que que Saul foi julgado por Deus, rejeitado? Porque não quis aguardar o profeta fazer o que só um profeta poderia fazer, e fez de forma independente por si mesmo. Ele manda trazer os elementos, traga os elementos. Mas rei, o profeta disse que viria, traga os elementos. Os homens estão com medo, temos uma batalha, eu mesmo oferecerei sacrifícios. Qual o princípio da queda de Satanás? Começa a fazer comércio a partir do lugar que foi posicionado dentro da sala do trono de Deus, dentro do reino de Deus. Ele era um querubim ungido, classe única, ou seja, não havia nada comparado a ele, não havia ninguém tão belo quanto ele, não havia ninguém com tanta autoridade, mas ele se tornou independente, e a partir da independência vem a queda. Alguém comigo? O que acontece com Sansão? Nazireu desde o ventre, separado para ser o libertador de um povo, forte a partir da unção do Senhor, fortalecido a partir do Espírito do Senhor, mas em algum momento entendeu que a sua força dizia respeito a si mesmo. Deitou num colo errado, terminou como um palhaço na mão dos seus inimigos, porque não tinha entendido, a minha força não é porque eu sou forte, a minha força é porque o Senhor me confiou ela, aguardando que eu faça algo. E todas as vezes que eu saio da minha zona de propósito, eu sou enfraquecido, porque o Senhor não me deu algo para que eu tenha para mim, o Senhor me deu algo para que a partir do que Ele me deu, eu faça aquilo que Ele espera que eu venha fazer. Você não foi ungido para você, irmão, você foi ungido para outros. Você não tem um chamado para você, você foi chamado para outros. Você não tem uma palavra revelada para você, você recebeu uma palavra revelada para que a partir dessa revelação outros a tenham revelada. Irmão, tudo que Deus faz, Ele faz a partir da sua multiforme graça. Então eu preciso aprender a receber, e eu preciso chamar Jesus para minha festa, porque eu preciso entender que tudo que eu vou viver depende dele. Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer. Se o Senhor não me der, eu não vou conquistar. Se o Senhor não falar, eu não sei o que dizer. Por quê? Porque tudo começa nele, se sustenta nele, aponta para ele. Alguém comigo diga amém, glória a Deus. Vamos questionar Jesus sobre como ele faz o que faz, ou a partir do que ele fala o que fala. Ele fala, eu só falo o que eu ouvi o meu pai falar, eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. Tem uma frase de John Stott, ele disse, a dependência foi adequada para o Deus do universo, certamente ela é apropriada para nós. João 15,5 diz, eu sou a videira e vocês são os ramos.
E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Terceiro princípio, e eu termino aqui. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Ainda bem que eu vim, Jesus. Eu preciso aprender a receber. Eu preciso chamar Jesus para a minha festa. E eu preciso renovar as minhas esperanças. Terceiro princípio, renove as suas esperanças. Sacode alguém perto de você e fala: renova as suas esperanças, irmão. Renova as suas esperanças. Abacuque 3,17, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, mesmo não havendo a produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Levante as suas mãos, deixa eu orar com você. Mesmo que coisas falhem, mesmo que coisas fujam do meu controle, mesmo que diagnósticos médicos sejam contrários, mesmo que coisas pareçam vir para me sucumbir ou me cercar, mesmo que o inimigo da minha alma tente me fazer desanimar, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me lembrarei de todas as suas promessas, eu ministrarei a minha alma, trazendo à memória o que me dá esperança. Eu celebrarei os grandes feitos do Senhor no passado, para que a próxima geração conte a respeito da grandiosidade do que o Senhor fez. Eu estabelecerei legado e eu não posso parar, porque o Senhor me chamou para caminhar, correr, e eu não vou me cansar, porque essa é a promessa do Senhor para nós, os que confiam. Caminharemos, correremos e não nos cansaremos, voaremos com asas como águias, e dos céus veremos vir a resposta do Senhor. Alguém recebe isso? Diga glória a Deus.